Você acha que finanças é sobre planilha de Excel? Então prepare-se para o choque. Esse mundo é feito quase que inteiramente de comportamento. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Consultores no Divã. Aqui você encontra tudo o que acontece por trás do case. Eu sou Crisley Silva, sou consultora financeira com 30 anos de experiência no mercado. Eu sou Lari Gonzaga, sou consultora financeira com 20 anos de experiência também. E aqui nós falamos do dia a dia do consultor financeiro, trazendo assuntos dentro do nosso universo, que, claro, vai muito além de planilha de Excel. Aqui nós falamos de metodologia, bagagem e repertório. A pergunta do episódio de hoje é: por que só fluxo de caixa não funciona? Vocês já sentiram que, mesmo entregando uma planilha impecável de caixa, seu cliente continua perdido e a empresa dele continua sem sair do lugar? Lari, por que a gente vê tanto autônomo e empresário achando que fluxo de caixa é a tábua da salvação, mas na prática não resolve o problema? Cris, esse é um clássico, né? As pessoas elas jogam lá no chat GPT ou em qualquer inteligência artificial, elas compram planilhas de fluxo de caixa e acham que isso vai mudar completamente a empresa deles. Mas o que que acontece? Eu sempre explico isso para os meus clientes na consultoria. Gestão não é só registro. Olha só o que é gestão. Gestão é controle, análise, tomada de decisão e planejamento. O fluxo de caixa ele é uma perninha da gestão, que ele é somente esse passo de controle ou registro. E isso sozinho não vai salvar uma empresa. É como se a gente estivesse olhando do retrovisor. Então, é exatamente assim que eu sinto. A pessoa, ela olha para o número, mas ela não consegue interpretar o que esse número conta. Então, não adianta vender muito, por exemplo, de um produto que tem uma margem negativa, porque o fluxo de caixa não te mostra aonde está o erro da precificação, ele não te mostra porque a precificação tem um erro. Então, ele sozinho, ele é uma ferramenta manca. E é um perigo, né, Cris? Imagina a gente começa uma consultoria financeira e a gente não entende ainda o contexto do cliente, a gente vai lá, entrega uma planilha de fluxo de caixa para ele. Às vezes esse cliente não tem espaço cognitivo. Como assim? Você joga uma planilha de fluxo de caixa para ele e fala: preenche isso daqui, porque aí a gente vai conseguir olhar o seu negócio. E na verdade, a gente vai estar estressando ainda mais esse cliente e piorando todos os vieses e heurísticas que ele pode ter, do tipo, eu não sei sobre números, eu sou péssimo em matemática, eu não dou conta de fazer isso, e aí fazer um fluxo de caixa somente na planilha, sem estratégias antes do fluxo de caixa, faz com que o nosso cliente ele reforce essas crenças. E ele vai entrar em parafuso. Ele vai ver que, poxa, tá tudo errado nesse fluxo de caixa. Nossa, Lari, será que a gente está implodindo um mito aqui, que é o mito do fluxo de caixa resolve tudo? E eu acho. Então, pensando aqui, né? Um dos maiores perigos que a gente tem dentro da empresa é administrar o negócio olhando para trás, olhando pelo retrovisor. Porque quando o registro, a gente registrar o que entra, o que sai. Só fazer esse registro não é ter gestão financeira, não é ter gestão estratégica. Conciliação bancária, ela é uma ferramenta que ela é fundamental, sem dúvida, ela é necessária, precisa fazer, não tem escapatória. Mas quando a pessoa acha que só fazer a conciliação bancária, só fazer o controle, só porque já anotou tudo, ela tem gestão do negócio, aí, para mim, é o super que mora o perigo, sabe? A pessoa achar que só o controle, só porque já anotou tudo, basta, para mim é um grande perigo, assim, né? Porque ela acredita que só anotando já é o suficiente para ela fazer uma boa gestão da empresa. E não é esse o caso, né? São confusões que eu vejo que acabam realmente com os negócios. Você pode quebrar uma empresa por causa disso, desde um profissional pequeno até empresas maiores, porque você só está acreditando que registrar basta. Olhar só para aquilo que já aconteceu, ficar olhando só para as entradas e saídas, para olhar só para esse fluxo de dinheiro, é muito raso, é muito pouco. Então, quando a gente fala de um planejamento financeiro da empresa, tem que ir muito além. Olhar esse fluxo de caixa de uma forma isolada e pior, olhar só para aquilo que já aconteceu, não resolve o problema da empresa. Exato, porque planejamento financeiro é olhar para frente, certo? E se esse cliente ele já te chamou, ele já chamou o nosso aluno ou os nossos ouvintes, né, que são consultores financeiros ou desejam ser consultores financeiros, se ele foi acionado, significa que talvez aquele empresário ele não está tão contente com esse resultado assim. Então, o fluxo de caixa é só um registro do que já está acontecendo, não é uma ferramenta que vai trazer mudança. Então, ter uma planilha maravilhosa, cheia de gráficos, dashboards, preenchida, não resolve tudo. E se fosse assim, com tanto material disponível nas das redes, nenhuma empresa mais teria nenhum problema, né, Cris? E muitas vezes a pessoa pega uma planilha na internet, no chat GPT,
e fica 15 dias ali trabalhando super empolgado com aquela planilha. Deu 15 dias, ela desanima. É nesse ponto que metodologia e repertório trazem a diferença quando a gente fala de atendimento para o cliente, né? No nosso método, por exemplo, o fluxo de caixa é a última coisa que a gente faz. Exato, por isso que a gente recomenda que vocês comecem a consultoria com a modelagem financeira do negócio e o planejamento. A planilha de fluxo de caixa ela é a última coisa que a gente vai fazer. Não adianta nada a gente fazer uma planilha de fluxo de caixa, o seu cliente registrar, se ele está com a margem correta, a precificação correta, assim como a Cris comentou. Então, na modelagem financeira do negócio, que é a primeira consultoria que a gente faz com o cliente, nós conseguimos coletar informações que vão fazendo as perguntas certas, a gente vai pegando as respostas certas, mesmo que o cliente não tenha registro nenhum. Como assim? Eu vou começar uma consultoria e meu cliente não tem sistema, não tem planilha? Exatamente. Exatamente. O consultor ele pode sim ser um facilitador de processos, ser instrumento também nesse tipo de case que o cliente não tem informação nenhuma. Porque a ferramenta que o consultor tem, ela é certeira, ela vai buscar essas informações e vai trazer do cliente. E isso traz segurança para o consultor, para ele saber exatamente o que ele vai fazer em cada sessão. Eu falo assim que a consultoria a gente tem é a arte de fazer perguntas, né? A arte de ir perguntando e de ir trazendo essas informações, extraindo essas informações do negócio, né? Do nosso cliente. Eu às vezes, Lara, eu falo para o cliente fazer assim, né? Para que ele tem que olhar a empresa de cima. Então eu falo, agora a gente vai pegar o drone e nós vamos olhar, vamos com o drone aqui em cima para olhar o seu negócio e a sua empresa daqui de cima. Então é como se a gente estivesse fazendo um zoom out no cliente, na empresa do cliente. A gente tira ele de dentro daquela operação, de dentro do dia a dia, e a gente convida ele, a gente conduz ele para olhar o negócio daqui de cima, para ampliar esse olhar sobre o negócio dele. Isso é a modelagem financeira, a modelagem de negócio. Com esse olhar mais amplo, ele consegue se apropriar dos números dele, ele consegue enxergar a empresa dele em números logo na primeira reunião. Você, por exemplo, já viu algum caso de alguma empresa que faturava muito, mas muito mesmo, e quanto mais ela faturava, mais ela se afundava? Por isso que a planilha de fluxo de caixa sozinha, ela não funciona, né? Porque a planilha, ela vai estar lá mostrando que o faturamento está aumentando, mas o saldo da planilha continua aquele buraco. Então, a planilha de fluxo de caixa, ela não explica o porquê está acontecendo. Ela só mostra que alguma coisa está incorreta, mas ela não aponta onde está o erro. Então, o fluxo de caixa, ele mostra ali como está o fluxo do dinheiro, porém ele não vai falar da margem. Esse exemplo que você falou de uma empresa que aumenta o faturamento, mas ela continua no vermelho, é uma empresa que muito provavelmente a margem está incorreta, a precificação está incorreta, ou até a retirada de sócios está incorreta. Porém, a planilha de fluxo de caixa, ela não vai falar, aquele produto está com a margem ruim. Aquele produto precisa revisar a precificação, porque a planilha de fluxo de caixa é isso, nós vamos olhar para o retrovisor. Ele acende a luz vermelha, mas ele não diz onde está o problema. Muito bom ponto, Lari. Assim, ele não te conta em que parte que tem uma lacuna, em que parte que as coisas não estão funcionando bem. Então, em especial, olhando para registros do passado, ele não conta se você tem um problema de margem, se você tem um problema de ciclo de caixa, você fica sem saber. E aqui eu trago mais um ponto para a gente discutir. Você quer ver um perigo? É você ter automação sem conhecimento, sem enxergar o número, sem entender o número. Então, hoje é muito simples, a gente tem muitos aplicativos, a gente tem muitos recursos. Então, o empresário, ele consegue conectar tudo da empresa, ele consegue conectar as contas, as notas fiscais, entradas, saídas, ele consegue colocar tudo isso dentro de um sistema, de um software, que vai gerar relatórios super bonitos, vai gerar relatórios em gráfico, vai gerar relatórios em tabela, mas ele olha para aquele número e ele não se conecta. Ele olha para aquele número e ele não consegue enxergar a empresa dele. Ele não consegue entender o que aquelas informações significam. E, além disso, ele está gerenciando o negócio dele olhando para o passado e não para o futuro. Ele não está olhando avante. Quando a gente automatiza sem saber de estratégia, com um aplicativo ou com um sistema, é como se a pessoa tivesse, coloquei ali o aplicativo, coloquei o sistema e não preciso mais olhar para isso. É como se estivesse jogando todos os problemas embaixo do tapete. E a pessoa, às vezes, ela até instala esse sistema achando que vai melhorar muito a empresa dela e que agora ela vai conseguir entender. Mas ela não tem capacidade de transformar aquele número em informação. Ela não tem essa capacidade sozinha. E é aí que entra o consultor financeiro. Por quê? A automação sem estratégia é um perigo absurdo, dado que a gente categoriza, mas não sabe ler,
Isso, Cris, eu estou contando que esse sistema está parametrizado certo. E quantos Opa! clientes vêm para a consultoria que o sistema está parametrizado errado? E aí ele está há anos ali parametrizado, trabalhando no sistema errado. Ele usa a parametrização de fábrica, né? O que vem junto com o software, sem pensar. O excesso de dados, sem essa interpretação estratégica, ele vai gerar um barulho na mente do empresário, que ele já tem muita coisa na cabeça, e o que que ele vai fazer? Depois eu olho, depois eu olho, depois eu olho. A inércia vai encostar e ele nunca mais vai olhar aquele sistema. Quantas pessoas instalam o sistema e falam, instalei, mas eu não uso, instalei, mas eu não uso, paga uma ferramenta, mas não sabe usar. E às vezes esse cliente, ele nem tem espaço cognitivo para poder chegar naquele ponto ali do sistema. A gente precisa de novo, voltar para a modelagem financeira do negócio, olhar a projeção de caixa, olhar ciclo de caixa, precificação e tantas outras ferramentas antes mesmo do fluxo de caixa. Então, sabe o que que ele faz, Cris? Ele vai deixando para lá. E aí ele fica na ilusão de que o sistema vai resolver tudo. Eu falo sempre isso, sabe? Que ele não se conecta com o número, né? Porque a máquina, o software, ele não vai te contar uma história. Ele não tem um contexto. Então, ele não vai ter o famoso storytelling. Ele não vai te contar o que está acontecendo. Aí, o empresário olha para aquela tela, olha para os dados, para os gráficos. O dado está na tela, mas sem o contexto, ele não conecta. E aí, sabe o que acontece? O empresário congela. Vou te contar o caso de uma cliente, Cris, muito interessante, que olha só, nós fizemos a modelagem financeira do negócio, que é aquele primeiro passo da consultoria financeira que a gente faz com o cliente, a modelagem financeira do negócio. Dentro da modelagem financeira do negócio, nós descobrimos que o negócio precisava faturar R$ 18.000 por mês para ele ser saudável. Ponto. Nas próximas consultorias, nós calculamos a capacidade de atendimento dessa autônoma. E a capacidade, Cris, da agenda dela, pelo ticket que ela estava usando, pelo serviço que ela oferecia, era no máximo R$ 12.000 por mês. Então, olha só. Sim. Imagina se eu tivesse dado uma planilha de fluxo de caixa para ela e falado, vai lá e preenche isso daqui, mês que vem a gente se vê. É só atestar prejuízo, atestar prejuízo. Mas a capacidade de agenda dela não cobria o que ela precisava faturar. Então, ela poderia fazer anos de fluxo de caixa e ela só ia ver esse problema crescer. Aqui você ilustra bem essa importância da gente pegar o drone e olhar a empresa daqui de cima, né? Que é esse efeito de zoom out da empresa. Se ela não olhasse o todo, ela ia ficar cometendo o mesmo erro e pensando, sabe o quê? Que ela precisava faturar mais e sempre mais e que precisava trabalhar mais, quando na verdade ela não estava enxergando esse gap de capacidade. Ela ia continuar fazendo a mesma coisa, o pior, Lara, ela ia achar que ela estava trabalhando pouco. Ia trabalhar 3 turnos. 3 turnos, certeza, para poder tentar cobrir esse gap. E quanto mais ela trabalhasse, maior ia ser o gap. Quando a gente pega o cliente e faz ele enxergar o negócio dele de uma maneira mais profissional, vestir a camiseta de empresário mesmo, né? Porque dentro das fases da consultoria financeira, na modelagem, na capacidade de agenda, na precificação, no planejamento projetado, no fluxo de caixa projetado, no ciclo de caixa, na construção de cenários, a gente faz com que o cliente ele vá caindo um monte de fichas na cabeça dele, como se fosse uma bela de uma caixa registradora, né? Não é uma ficha que cai, vai caindo um monte de fichas. Ele vai se apropriando daquele conhecimento e vai ficando cada vez mais natural. Quando ele for fazer o fluxo de caixa somente vai atestar que as mudanças que a gente fez durante a consultoria deram resultado. Opa, o meu caixa está ficando cada vez melhor. Opa, antes eu tinha um prejuízo de 15 mil por mês, agora eu tenho um prejuízo de 10. Isso é resultado? Isso é resultado? Opa, mês seguinte melhorou mais um pouquinho. E como que a gente faz, Cris, para o cliente abraçar essa consultoria, abraçar e engajar no projeto? É método, né, Lari? A gente tem que ter metodologia. Então, a gente tem que conseguir trazer esse conhecimento e a análise financeira para dentro do negócio de uma forma simples, sem ficar usando jargões assim do mundo corporativo, muito techniquez, né? Por exemplo, ao invés da gente dizer, sei lá, ponto de equilíbrio, a gente vai dizer para o empresário: olha, o mínimo que você precisa vender é. Talvez trazer até o termo modelagem de negócio pode causar um certo estranhamento. Então, a gente troca e diz assim: ah, como é que sua empresa funciona? A gente tira esses jargões que a gente usa muito dentro da área e traz isso para o dia a dia dele, né? Porque a linguagem que a gente usa, ela precisa ser ponte, ela não pode ser muro. Uma aluna nossa trouxe em uma das nossas aulas, Alice Costa. Ela chama o ponto de equilíbrio de é o mínimo que você tem que faturar para parar de pé.
É o mínimo que você tem que faturar para parar de pé. Então, eu gosto muito, muito da estratégia que o consultor usa para reduzir o techniquez e trazer essas palavras, trazer esses termos de uma maneira muito mais simples, porque aí o cliente realmente vai entender. Se a gente usa techniquez, a gente vai perder esse cliente. Ele desliga. O cliente vai cair no efeito tatu, que é a zona de rejeição do cliente, que ele vai ouvir e vai falar: poxa, a Lari, a Cris, o consultor aqui está falando coisas que eu não entendo. Então, quando a gente está dentro da consultoria falando palavras difíceis, falando coisas complicadas que vieram talvez do mundo corporativo, da experiência daquele consultor, muitas vezes o cliente ele vai rejeitar aquela linguagem e de novo vai apertar aquele botão dentro dele. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu sou ruim com dinheiro, eu não sou bom com finanças, e isso vai acabar reforçando esse comportamento. É a zona de rejeição do cliente. Efeito tatu, ele vai embora. Então, quando a gente usa um método simples, prático, que a gente consegue traduzir para o cliente, eu gosto muito dessa palavra. Eu sou consultora, mas eu gosto mais de usar tradutora. Eu sou tradutora de termos muito difíceis, tanto para Muito os meus bom. alunos, para os nossos alunos, né, Cris, quanto para os nossos clientes. Então, a metodologia tem que estar a favor do cliente e não jogar contra. Ele precisa se apropriar daquele número. Senão, sabe o que que acontece? Ele fecha um contrato grande, cai um dinheiro na conta e aí ele vai falar: opa, ganhei na loteria, agora resolvi os problemas do meu negócio. Mas na verdade é o cobertor curto, cobre a cabeça, descobre o pé. Ele até ali temporariamente pode ter uma melhora no caixa dele no primeiro momento, mas ele não está enxergando a visão do todo, que é aquele contrato está bem precificado? Será que essa margem está boa? E quanto tempo aquele dinheiro vai cobrir as despesas dele? Isso tudo é olhar para frente, é o planejamento olhando para frente. Ele não tem a visão inteira do negócio, ele não tem o mapa do negócio na mão. Com a nossa metodologia aplicada, com a metodologia da nossa formação, o cliente, ele é como se a gente tirasse uma venda dos olhos dele. E ele entende o negócio de forma ampla. Fechei um grande contrato, mas até onde isso é muito bom? E como que isso vai impactar no futuro? E como que isso vai impactar o pagamento dos meus funcionários? E como que vai ser a compra de materiais, pagamento de fornecedores? Então, tendo esse mapa na mão, tendo esse método completo, a gestão financeira deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma solução. Pela minha visão, a gente tem um mundo de oportunidades ali para, por exemplo, contadores, planejadores, pessoas que já atuaram dentro da área financeira, às vezes em grandes empresas, para operar dentro dessa lacuna. Quer dizer, é saber fazer, adorei a tua expressão de eu sou uma tradutora, né? Saber fazer esse papel de tradutor. Sabendo traduzir o techniquez para o dia a dia, o nosso cliente, ele vai entender o que está acontecendo com a margem dele. Se a margem está exprimida, se o caixa está apertado, que ele vai precisar negociar com o fornecedor. Que se a empresa cresceu e ele precisa contratar alguém, porque ele já não consegue fazer tudo sozinho, ele vai conseguir olhar para os números e contratar com segurança. Quantos clientes chegam na consultoria, Cris, e perguntam: posso contratar aquele marketing? Posso contratar mais pessoas? Posso aumentar meu Prolabore? E o caixa? Estamos registrando o passado? Não é planejamento, a gente não está olhando para frente. A gente não está fazendo planejamento financeiro dessa empresa, né? Para muitos colegas, atuar com planejamento financeiro CPF é um pouco menos complexo, porque quando chega uma empresa ou um autônomo, chegam outras variáveis. Por exemplo, tem uma parte fiscal que pode ser diferente, tem estruturação bancária, porque às vezes aquela empresa, pensa comigo, é um e-commerce. Eles vendem na Magalu, vendem no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon. Então, às vezes, vai ter muitas contas bancárias. Também tem que calcular o capital de giro da empresa, também tem que observar os estoques. Somente fazer fluxo de caixa não te prepara para atuar numa empresa que ela está com problema de caixa. O fluxo de caixa ele só reforça que existe um problema e não corrige a causa do problema. E a metodologia que a gente usa, ela é essa investigação profunda da causa do problema. PJ, gente, não tem tempo. Ele não tem tempo para testar uma metodologia. Por isso, o consultor financeiro, ele precisa de uma ferramenta que realmente seja precisa, que o cliente ele vai conseguir entender, que ele vai conseguir aplicar desde a primeira consultoria. Ele vai conseguir ter resultados desde a primeira consultoria. Na nossa metodologia, por exemplo, às vezes a gente aplica a primeira consultoria para um empresário que está atuando há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, 5 anos, ou até para empresário que nem abriu o próprio negócio. Essa metodologia também é aplicável para empresas que ainda nem abriram, né, Cris? A gente construiu a metodologia de uma forma muito simples, mas ela é simples na forma, mas ela é robusta no fundamento. Então, ela tem uma linguagem muito direta, uma linguagem fácil, que fica muito acessível para os nossos clientes. A gente conversa, ele assimila e se apodera daquilo que a gente está passando e ele se apodera dos números da empresa. E o legal é que é uma metodologia que serve para qualquer nicho.
Por exemplo, a gente tem aluno que são os reis, as rainhas, né, de nichos mais específicos. A gente tem a rainha dos supermercados, a gente tem a rainha das ginecologistas, a gente tem o rei dos boxes de CrossFit, de oficinas, porque ele é uma metodologia que ele consegue se adaptar e atender esses negócios. Tanto para autônomos quanto para empresas, pequenas e médias empresas, a gente consegue aplicar a mesma metodologia e sem ficar ancorando que o fluxo de caixa vai salvar tudo. Não, é muito além do fluxo de caixa, né, Cris? Então, resumindo, o fluxo de caixa, ele é fundamental, mas ele sozinho, ele não vai sustentar a administração de uma empresa. A sustentação de uma empresa, ela começa muito antes. Ela começa lá na modelagem financeira, né? Ou seja, não existe uma planilha mágica. Existe método, repertório e profissionalismo. Lari, o que que você achou do episódio de hoje? Eu gostei bastante, né, Cris? E se a gente falasse, na verdade, além do fluxo de caixa, quantas outras ferramentas, quantas outras análises a gente faz na nossa formação, na supervisão de case, são tantas análises complementares que a gente utiliza para ajudar esse cliente, para ajudar essa empresa, esse autônomo a realmente ter uma vida financeira saudável. Por isso que a gente tem um podcast, porque a gente vai falar muito disso aqui. Eu quero convidar os nossos ouvintes assim a continuar nos acompanhando, a visitar o nosso site, conhecer a nossa formação e ampliar essa visão da nossa profissão, né? Que a gente consegue abraçar tantos negócios, é uma profissão tão fundamental para a sobrevivência das empresas e que vai muito além de planilha de Excel. Gostaria de lembrar também que nós estamos com matrículas abertas. Então, vai começar uma turma agora. E aí, se você quiser saber como é que funciona a formação, quais são os detalhes, nós temos poucas vagas porque nós temos uma lista de espera. Então, temos poucas vagas. Se você quiser saber, chama a gente no Instagram, chama a gente no nosso WhatsApp, que nós vamos te explicar. Obrigada pela companhia. Fica aqui o nosso convite para nos acompanhar. Aqui falamos do dia a dia do consultor financeiro, trazendo assuntos dentro do nosso universo, unindo cases, experiência, causos, desafios, fofocas do consultor. Nos vemos em breve.